Olá, boa noite, todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais este momento de encontro, de live com as escolas públicas do campo da região sudoeste do Paraná. Estamos dando curso a um trabalho iniciado nesse mês de outubro, que tem como objetivo compartilhar com outras escolas alguns diálogos sobre as referências em curso aqui na região e a experiência que isso vem produzindo junto às escolas, professores, estudantes. E com isso, com essa troca, a gente seguir nesse objetivo que temos no nosso projeto de extensão e de pesquisa, de fortalecer as escolas públicas do campo através da rearticulação das escolas entre si, dessas escolas com suas comunidades, dessas escolas com suas instituições gestoras e, principalmente, com os sujeitos da escola, né? Professores, alunos, famílias, né? Organizações do campo, das comunidades onde estão essas escolas e os seus entornos. Hoje, nós temos duas escolas que pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, Paraná, e que estão aqui para compartilhar sua experiência, seu trabalho, a referência que vem fazendo na sua escola em relação à educação do campo. Uma delas é a Escola Estadual do Campo José de Anchieta, de ensino fundamental, do município de São João, Paraná. E outra escola do município de Chopinzinho, o Colégio Estadual do Campo Santa Inês, que tem escola, trabalha com alunos de ensino fundamental, de anos finais, e também de ensino médio. Então, é com alegria e com expectativa que nós queremos ouvir o que essas escolas trouxeram e chamamos, para a primeira conversa aqui dessa noite, a Escola Estadual do Campo José de Anchieta, Ensino Fundamental de São João. Bem-vindas as professoras que estão aguardando aqui, né, que se dedicaram a produzir esse momento para nós. Professora Mara Regina Belloni Duarte, Eliane Maria Belloni, Thaís Regina Belloni Duarte e a aluna Ellen Maísa Belloni Girelli. Bem-vindas. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, professora Cecília. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. É um prazer nós estarmos aqui neste momento, compartilhando um pouco sobre a experiência que nós estamos desenvolvendo neste ano de 2022, um trabalho pedagógico na nossa escola do campo. Então, eu sou a professora Mara Regina Belloni Duarte, estou gestora da Escola Estadual do Campo José de Anchieta. A nossa escola fica localizada no distrito de Nova Lourdes, no município de São João, no sudoeste do estado do Paraná. Então, a nossa comunidade, ela está distante da sede do município 17 quilômetros. A nossa escola, ela foi fundada em 1958. Então, ela é uma escola bastante antiga, muito importante para a comunidade. Nós quase não temos mais pequenos produtores na nossa região, e também a nossa comunidade, Nova Lourdes, hoje, ela é formada mais por pessoas de aposentados. Então, nós temos, assim, famílias com poucos filhos. Então, a quantidade de alunos que nós temos na escola hoje, na nossa escola, nós temos 42 alunos. Mas desses 42 alunos hoje frequentando a escola, que vivem na comunidade, são 22 alunos.
Como que nós temos, então, 42 alunos? Porque nós temos uma parceria com a administração municipal e isso faz com que o município de São João ele vai de encontro a uma situação diferente que a gente vê acontecendo nos demais municípios, aonde que a maioria das escolas acontece de levar o aluno do campo para a cidade. E aqui nós temos o contrário. Os alunos da cidade vêm estudar nas escolas do campo. Então, por que isso? Porque os pais, eles querem que os filhos estudem em escolas com um número de alunos dentro da sala de aula reduzido, e também sabem que as escolas do campo têm um trabalho bastante diferenciado, um atendimento praticamente individualizado pelo número de alunos que nós temos em cada turma. Agora nós queremos compartilhar com vocês um pouco das nossas atividades diferenciadas que nós desenvolvemos neste ano de 2022. Então, um dos nossos projetos que nós vamos compartilhar com vocês é um projeto que nós desenvolvemos, que é a Escola Bee Friendly, que é a Escola Amiga das Abelhas, que participamos, um concurso promovido pela usina hidrelétrica da AENGE, e aonde a nossa escola, nós conseguimos, então, ser uma das escolas contempladas para ir apresentar este projeto, e fomos agraciados, né, ficando entre os 3 melhores projetos em vários que foram apresentados. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Eliane e para a nossa aluna Ellen, que foi uma das alunas que foi representar a escola para fazer a apresentação, que vão agora falar um pouquinho sobre o que foi esse nosso projeto. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência que nós desenvolvemos na Escola Estadual do Campo José de Anchieta neste ano de 2022. Então, o projeto Escola Bee Friendly, né, ele tem o intuito de não só desenvolver uma atividade interna de escola, de sala de aula, mas também levar esse trabalho para as famílias. E, no momento futuro, talvez esse trabalho possa ser uma renda complementar para as famílias. A Ellen vai falar para vocês um pouquinho das etapas de como foi desenvolvido o projeto das abelhas sem ferrão. Então... Boa noite. O projeto Escola Bee Friendly tem como objetivo de espalhar o conhecimento sobre a meliponicultura e a importância das abelhas na preservação ambiental. O nosso projeto foi realizado em 6 etapas. Na primeira etapa, foi feita uma palestra e a construção de iscas para conseguir pegar as abelhas e transferi-las para as caixas. A gente contou com o apoio do palestrante José Paulo Machado, que ministrou nossa palestra sobre meliponicultura e as abelhas. A palestra foi realizada para todos os alunos da escola, contendo 41 alunos. Então, continuamos com a etapa 2, que foi realizada uma oficina de disposição das iscas para as capturas das colmeias. Bom, começamos com a segunda etapa com o nosso palestrante ensinando a gente a transferir as abelhas para as caixas. Logo em seguida, depois dessa fala que ele teve com a gente,
ele ensinou nós a colocar as iscas no espaço da escola. Foi colocadas 11 iscas no local da escola e o resto foi levado para a casa dos alunos. Bom, na etapa 3 foi feito um concurso de desenho para saber qual que ia ser a logo do nosso projeto. Foi feito um concurso de desenho com todos os alunos da escola. Foi colocados no ambiente, no pátio da nossa escola, para cada um conseguir votar. Na etapa 4, foi feita um diário de bordo, que apenas os alunos da sala do 7º ano fizemos. Na quinta etapa, foi feita a gincana Befriend. Essa quinta etapa, essa gincana, ajudou os alunos a fazer as amizades novas. Tipo, o 8º ano com o 6º, o 7º com o 9º e assim. E a sexta etapa foi colocada flores, que ajudando já com várias plantas plantadas em pneus como reaproveitamento e novas plantas doadas pela Engie em palitos no muro da nossa escola. Como nossa comunidade é uma comunidade pequena, como a Mara já comentou, hoje muitas pessoas já saíram do campo, as comunidades do entorno de Nova Lourdes também não tem mais muitas pessoas, os jovens já não estão mais querendo ficar no campo. Então, esse projeto tem o intuito assim, de promover a sustentabilidade. Foi trabalhado bastante em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós buscamos auxílio, então, como a Ellen falou, de um palestrante, uma pessoa com conhecimento, né? Então, aqui na etapa 1, foi o dia que o palestrante esteve na escola. Nós reunimos os alunos numa sala de aula, ele explicou todo o processo da diferença do que é meliponicultura, que é a cultura do trabalho com as abelhas sem ferrão, que é o nosso objetivo, da diferença da apicultura, que é das abelhas apis, né? Que são as abelhas com ferrão. O processo de trabalho para chegar até a gente conseguir que esse projeto de lucro, digamos, para as famílias, é bem demorado. Porque, como vocês podem ver aqui nas fotos, estão sendo construídas as iscas. Essas iscas foram colocadas no ambiente, né? Aqui dá para ver os alunos distribuindo essas iscas no ambiente. Aqui também dá para ver a construção de uma caixinha, né? Ele mostrando como que é depois das iscas, para onde que vai essas abelhas, que elas vão para uma caixa, aonde a partir daí que elas vão produzir os produtos que serão aproveitados. Então, porque elas não produzem somente mel. A partir da produção do meliponário, da caixinha, vai ser extraído, além do mel, a cera de abelha, que é um produto muito utilizado na indústria cosmética e na indústria farmacêutica. O própolis, que também é um produto que é bastante utilizado na indústria farmacêutica e também corriqueiramente no dia a dia, né? Ajuda traz muitos benefícios, e outros elementos que podem ser extraídos daí, né? Então, depois disso, foi feito todo o relato do processo, de como estava acontecendo o projeto, a criação da logotipo, que foi escolhido esta foi a logo vencedora, né? Depois a gente fez uma adaptação, né, estilizada, feita em computador, que se tornou nesse que a Ellen está,
E essa camiseta que ela está vestindo foi a nossa camiseta que a gente foi lá para a ENGE. Deixa eu mostrar aqui, então, de lá da ENGE, né? Nós estivemos lá, então esse foi o nosso stand. Nós construímos esse painel que está nos fundos para as meninas com as fotos, que essas que eu acabei de mostrar para vocês, para elas terem a sequência. A gente fez lá na escola, em conjunto com os alunos, os funcionários, né? Nós temos toda uma equipe por trás, a professora Grazi, que foi a professora que ajudou a montar o projeto e a desenvolver. Aí, aqui, o painel que elas usavam para fazer a apresentação, o nosso logo, nosso banner, as nossas apresentadoras, a nossa equipe, né? A diretora, as nossas apresentadoras, a professora de ciências, a equipe que a gente foi lá de manhã, mais o nosso funcionário Ellison, eu. Aí aqui elas já estavam apresentando, esse é um dos jurados, haviam 3 jurados, e daí elas apresentavam também para as outras pessoas que passavam. E aqui toda a nossa equipe de alunos, professores, mães, e o nosso colaborador, que foi também participar dessa premiação. Então, assim, foi muito gratificante para nós, porque nós vimos bastante o interesse dos alunos. Houve alunos que já tinham conhecimento acerca do assunto e puderam conhecer mais, outros que não tinham conhecimento, mas que acharam a ideia muito boa e levaram para casa, e os pais também agradeceram e que estão querendo desenvolver o trabalho. E o nosso colaborador, o palestrante, o José Paulo, se ofereceu para, quando as iscas conseguirmos capturar, ele volta para fazer a transposição das iscas para as caixas de abelha e a disposição e ensinar a como fazer o trabalho de coleta do mel e retirada dos outros elementos. Ellen, o que você, como aluna, pode falar para todas as pessoas que estão nos assistindo? Qual é o referencial, qual é a importância desse trabalho para vocês enquanto alunos? Bom, foi muito importante o nosso trabalho, que a gente pode aprender mais sobre a meliponicultura das abelhas, e que muita gente tem medo das abelhas, só que tem abelhas que não são, tipo a jataí, essa abelha não tem ferrão, então ela não é muito agressiva. Então, continuando falando dos nossos projetos, eu sempre fui uma grande defensora com relação à leitura. Acredito que a leitura ela é um caminho muito importante, que vai favorecer em todas as nossas áreas do conhecimento. Eu tenho orgulho da biblioteca que a gente construiu nesse período. Nós temos, então, mais de 2.000 exemplares de livros de literatura infanto-juvenil. A escola comprou um programa através da PMF, né, que bem atuante. Nós conseguimos, então, comprar esse programa, todos os livros catalogados, divididos por gêneros literários, muito bem organizada. O início do projeto foram elas que deram a alavancada, então agora elas vão poder relatar para vocês como que está sendo desenvolvido. E como professora de língua portuguesa também, eu sempre cobrei dos meus alunos e incentivei e quis que eles gostassem de ler e sentissem a necessidade. Uma coisa que eu sempre digo para eles, que só o livro não é leitura suficiente. Nós devemos ler o livro, mas tudo o que a gente pegar que tenha palavras, que tenha escritos, é uma forma de leitura. E quem lê se comunica melhor, escreve melhor e tem mais condições. Por isso, então, nós desenvolvemos esse projeto de incentivo à leitura. A primeira atividade que nós fizemos,
Então, já que a Thaís tem um conhecimento bem grande, passou por várias fases de leitura, lendo títulos diferentes, tipos, né, tipologias diversificadas de livros, nós não precisávamos trazer uma pessoa de fora da escola para fazer essa leitura. Então, ela conhecedora foi lá com a sua malinha, os alunos ficaram, tu já leu tudo isso? Sim, eu já li tudo isso. Então, ela vai contar um pouquinho da experiência dela nesse momento em que ela fez a palestra como leitora, mostrando o que é a leitura, né? Então, como forma de incentivar os alunos a lerem mais, porque a gente notou na escola que o hábito acabou se perdendo durante a pandemia, e no meu caso, o hábito ele se intensificou durante a pandemia, porque em casa, sem ter muito o que fazer, sem ter para onde ir, eu sempre tive o hábito de leitura, mas de um tempo para cá ele se intensificou bastante. E eu fui passar isso para os alunos um pouco. Na minha palestra, o título era Viajando o Mundo através da Leitura, porque a gente pode conhecer diversos lugares sem sair de casa, né? Sem nenhum custo, muitas vezes, se você pegar esse livro na biblioteca, né? Que era uma forma de incentivar eles a buscarem os livros, a procurarem, a se interessarem pela leitura. E muitos dos livros que tem na biblioteca da escola eu já li, então eu apresentei esses livros para eles, apresentei sinopses, né? Falei um pouco sobre a história, tentei instigar com que eles lessem esses livros, que eles buscassem, que eles se identificassem com as histórias. E também, durante toda a minha palestra, eu falei com eles, né, de uma forma muito acessível, na qual eles se interessaram bastante, fizeram perguntas, ficaram bastante interessados em procurar para ler esses livros que eu tinha comentado depois. E com o 6º ano, essa palestra ela foi mais lúdica, com mais brincadeiras, com mais dinâmicas, porque eles são mais crianças e tem que ter um trato diferente com eles, até porque eles estão iniciando, então são livros mais simples que a gente precisa apresentar para eles. São leituras que eu também já fiz quando tinha a idade deles, e isso fez com que a gente criasse um vínculo. E eles também sentem a vontade de me pedir indicações para a gente. Eu falo, esse livro, quem sabe você vai gostar. Esse aqui eu já li. É bem a sua cara, por exemplo. Então, conforme eu ia apresentando os livros, eu ia indicando para eles. Falava, esse livro aqui, eu acho que você vai gostar muito, por exemplo, falava para eles. E nas outras turmas, a palestra foi mais não foi tão dinâmica que nem com o 6º ano, não tão lúdica, mas também busquei criar um vínculo com esses alunos para que eles pudessem se espelhar em mim, né? E também criar esse hábito, a também sentir uma abertura que eles poderiam vir até mim e perguntar uma indicação ou contar sobre algum livro que eles leram também, né? Então, foi uma forma de iniciar o projeto que a gente encontrou e também criar um vínculo entre os alunos e a leitura. Como eu sendo esse vínculo, né? Que eles poderiam vir até mim a perguntar por indicações, pelo fato de eu já ter o conhecimento e ter lido vários livros que tem na escola. Inclusive, muitos dos alunos, depois da palestra, foram atrás dos livros que eu indiquei, e assim, isso foi bem interessante, porque às vezes eles nem sabiam que aquele livro existia, nem sabiam do que se tratava, não davam atenção, né? E assim, eles foram lá, pesquisaram, gostaram, ouviram o que eu tinha para dizer, e basicamente foi isso nessa palestra inaugural do nosso projeto. Aí, como segunda atividade, nós demos continuidade
no incentivar a leitura. Então, como eu comentei antes, que não é só o livro literário, né? Não é só o romance que é uma leitura. Então, nós começamos, para instigar eles a quererem ler, por meio de contos e crônicas. Então, nós selecionamos para cada série um texto. No 6º ano, nós escolhemos o texto Sopa de Pedra. No 7º ano, A Última Crônica. No 8º ano, Macacos Me Mordam. E o 9º ano, O Lixo. Então, a gente ia para a sala de aula, fomos para a sala de aula, eu e a Thaís, trabalhamos esse texto, a gente contou a história do texto para eles de uma forma diferente, trabalhamos a interpretação, o entendimento, questionamento, voltamos, buscamos daí a leitura completa com eles, mostrando que nem sempre aquilo que está escrito é o que está sendo dito. Às vezes pode ter mais de uma interpretação. Então, depende da forma como você compreende. E mostrando a importância da leitura e de compreender. Depois desse trabalho que nós fizemos, então, existe uma continuidade no projeto, que esse projeto é um projeto para um ano inteiro. Então, como nós começamos agora, nós ainda estamos na primeira fase, mas ele tem mais fases e a próxima etapa será a fofoca literária. O que é essa fofoca literária? Explica, Thaís. Fofoca literária, eu conheci ela através do TikTok. Que também outro meio que a gente encontrou também, né, que os alunos eles gostam muito dessa rede social. E eu conheci essa forma de apresentação de livro no TikTok. Que a gente, por exemplo, chega conversando, como se eu estivesse contando uma fofoca para outra pessoa. Eu não falo que se trata da história de um livro. Eu chego e conto como se fosse uma fofoca. E a gente estava tendo muito problema de fofoca na escola, confusões por causa disso. Então, a gente pensou em trazer isso como uma coisa positiva. A gente chega, assim como conversando normal, e fala sobre a história de um livro. E essa fofoca literária é basicamente a sinopse do livro, que vai instigar com que o aluno queira, né, se sinta interessado em fazer a leitura desse livro, e ela também inaugura a próxima fase do projeto, que é a leitura coletiva, que foi um livro escolhido para cada turma fazer a leitura. No 6º ano, o livro selecionado é O Menino Sem Imaginação. Para o 7º ano, a gente selecionou A Árvore que Dava Dinheiro. Para o 8º ano, Alice no País da Mentira. E no 9º ano, a versão condensada de Os Miseráveis, do Valcir Carrasco. Então, assim, com essa leitura coletiva, nós também vamos aproveitar para implantar o tempo da leitura na escola. Nós vamos estabelecer um cronograma em que serão 10 minutos de leitura diários. Hoje vai ser na primeira aula, amanhã na segunda, depois na terceira. Então, vai ter o cronograma e ele sabe. Naqueles 10 minutos, cada um vai pegar o seu livro, né, dentro desses títulos que foram estabelecidos para a sua turma, a sua série, e vamos fazer aquela leitura. Porque fazendo esses 10 minutos diário, vamos ter aí, questão de um mês no máximo, todos vão ter o livro lido. Porque os livros que nós selecionamos juntamente com os professores, nós pedimos apoio e ajuda dos professores da escola para fazer essa seleção de títulos, essa escolha, e eles deram, né, o aval para esses nomes. Então eles vão ter, depois os professores é que vão desenvolver um trabalho a partir do livro. Num segundo momento, quando já tiver habituado este cronograma aí de 10 minutos diários, o tempo da leitura, nós vamos também criar um paginômetro, o ranking do paginômetro, né? A turma mais assídua, que ler mais, vai receber algum prêmio, alguma coisa diferenciada. Os 3 alunos da escola que mais lerem no período determinado também vão ser premiados, vão ter uma gratificação, um diferencial. Só que não é só dizer que leu, eles vão ter que comprovar esta leitura.
Para comprovar esta leitura, eles vão ter que montar um videozinho com uma pequena apresentação da história que ele leu, ou em fotos, ou em figuras, desenhos, ou contando, né? É uma forma de servir de indicação da leitura que ele fez para as outras pessoas. E esses pequenos vídeos que eles vão gravar contando essa história vai criar um arquivo, um acervo digital na escola para que as próximas turmas que ingressem neste ano, no ano corrente, né, possam se espelhar nos colegas que já passaram por aquela turma e aproveitar as indicações que eles já deixaram. E daí, para fazer um fechamento, né, nós vamos ter uma página literária, né, online, que esses alunos vão ter o acompanhamento, que eles vão poder acessar esses vídeos, esses comentários, fazer comentários, sugerir e criar elementos para indicar leituras para os colegas. E os próprios alunos vão alimentar, né, esse Isso. Com as indicações deles, com os comentários deles. Até porque a gente não sabe, tipo, eu não vou estar mais na escola o ano que vem, então alguém vai dar continuidade no projeto. O projeto é da escola, não da Eliane, então nem da Thaís, né? Então, assim, quem estiver lá na escola vai dar continuidade no projeto. Então, são os alunos, são os professores que estão na escola que vão desenvolver esta parte. Então, esse é o nosso projeto de leitura. É um projeto que é grande, ele tem uma extensão para 1 ano a realização. Esse grupo da Refocar, esse momento de nós estarmos buscando o fortalecimento das escolas do campo, então um momento muito importante, né? Então um momento gratificante mesmo para nós. Então, assim, de coração mesmo, muito obrigada por essa oportunidade de nós estarmos podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu fiquei encantada de ver o trabalho de vocês e essas meninas, né, participando e com tanta coisa para falar, tanta fluência, né, Thaís? Parabéns por essa inserção na leitura, né, que você continue assim. Agradecemos imensamente, a escola de vocês colaborou muito conosco este ano passado, e a gente se vê em 2023, então vamos ficar com esse compromisso, tá bem? E nós vamos chamar, então, agora a escola que vem lá de Chopinzinho, o Colégio Estadual do Campo Santa Inês, que vem para contar para nós também a sua experiência, né? A Arlete, que vai estar conosco, a Manuela, a Eliane e a Claudiane. Vamos lá, pessoal, vamos entrar? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos colegas, aos amigos e todos que conseguiram fazer-se presente nessa nossa live de apresentação. Primeiramente, eu vou colocar um vídeo para mostrar o nosso colégio, como ele se apresenta. Então, a estrutura do nosso colégio está apresentada. Ele está localizado em uma região que faz parte de uma reserva florestal também. E vou contar um pouquinho do histórico do nosso colégio.
A apresentação do nosso colégio está localizado na comunidade de Santa Inês, em Chopinzinho, Paraná. Meu nome é Arlete Spuldaro, sou a atual diretora do Colégio Estadual do Campus Santa Inês, e esse colégio, ele foi fundado na ocasião, pelo reassentamento do pessoal que veio de Itá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando então foi construída uma hidrelétrica nessa região. Esse colégio foi construído nesse local, na época eram 3 sócios que tinham uma grande região de terras. Eles venderam essas terras para a Eletrosul. A Eletrosul trouxe para a nossa região 75 famílias. Essas famílias estiveram sendo distribuídas nessa região de terras, cada família recebeu um pedaço de terra. Isso aconteceu em 1993. Em 1995, essas famílias vieram com suas mudanças. Em 1996, as aulas no colégio começaram funcionando a escola municipal de pré-escola ao 4º ano, 4ª série, e a Santa Inês, 5º ano até o 8º ano. Ela se localiza a 15 quilômetros da cidade, sentido Guarapuava. Esse prédio foi um combinado entre a Eletrosul, Fundepar e a Prefeitura Municipal de Chopinzinho. Fizeram essa construção nesse local devido à geografia da região e por estar mais centralizada entre as famílias que iriam utilizar do colégio. Em 1998, implantou-se também o ensino médio. Então, ele iniciou somente com o ensino fundamental, das séries finais e iniciais também, e ensino médio logo em seguida. A grande maioria dos nossos alunos são do campo, temos alguns da cidade que vão estudar também lá em nosso colégio. São várias etnias, entre elas os italianos, alemães, indígenas, caboclos. Em 2021, através do curso de Educação no Campo, pelo grupo Refocar, eu, diretora Arlete Spuldaro, dei mais atenção ao desenvolvimento das atividades nesta área, incentivando o desenvolvimento das atividades voltadas a práticas agrícolas também. Os conhecimentos só aumentam e a troca de experiências nos encontros foram muito produtivos, ajudaram a criar, a inovar, uma aplicação de práticas relativas nesse conhecimento. Próximo. Durante este ano, nós desenvolvemos muitas atividades interdisciplinares com a participação de vários professores nas trocas de experiências com muitos projetos. Entre esses projetos, nós temos o Pomar na Escola, a horta, a reestruturação do horto florestal, abelhas sem ferrão. Nós tivemos com esse projeto da abelha sem ferrão a participação na ENGE, clubes de protagonismo no horário do meio-dia, utilização de metodologias ativas e das tecnologias nas aulas, comemorações internas como festa junina, Halloween, Dia da Família, jogos interclasses e de escolas rurais, viagem de estudos ao Parque das Ciências e Zoológico Municipal em Curitiba. Contamos neste mês com 172 alunos matriculados. Para participar da nossa apresentação, além de mim, contamos também com a presença da professora Claudiane, da aluna Manuela Quelinpaz, e vou convidar agora a Manuela também para fazer a sua participação especial. Então, o histórico do nosso projeto, o projeto chama-se Horto Florestal Renascer para Transformar, em que os alunos estudaram a parte das abelhas, juntamente com a professora Paula. Então, ela fez todo um apanhado com os alunos de 19 comunidades e entre os nossos pequenos agricultores de pequenas áreas na agricultura. Esse projeto nasceu com o objetivo de os alunos estarem
resgatando o nosso horto. Então, eles começaram com a parte das abelhas sem ferrão. O espaço que nós temos na nossa escola, ele é bastante amplo em meio ao meio ambiente. Nós temos, como vocês estão vendo, imagens de açudes. A segunda imagem, que são árvores exóticas, na época que nós formamos o Horto Florestal em 2001, foram plantadas e hoje elas já se encontram com uma estatura bastante grande. Dá para ver lá ao fundo as árvores. Uma delas que está mais próxima são árvores nativas, porque nós temos em meio às exóticas também as nativas. Terceira imagem, bastante das árvores nativas, e essas árvores nativas vão ser utilizadas para colocar as iscas para capturar as abelhas sem ferrão. Mais especificamente, o nosso objetivo são as abelhas jataí. Então, elas são muitas, existem muitas espécies delas, e os alunos, juntamente com a professora de biologia, fizeram esses estudos sobre elas, de toda a parte teórica, e se detiveram mais com as abelhas jataí. Por quê? Porque são abelhas que não têm ferrão, não são agressivas, e elas podem serem cuidadas, ou vou dizer cultivadas, não seria a palavra, porque se cultivam plantas, mas ser utilizadas para ter uma caixinha delas em casa. Nós temos todos os slides que mostram as diferenças das espécies de abelhas, aquelas que têm ferrão e aquelas que não têm ferrão. Então, as abelhas sem ferrão, que eu me referi a recém, as jataí, elas são consideradas insetos sociais de grande diversidade no nosso meio social, no nosso meio ambiente, porque nós também, enquanto seres humanos, nós fazemos parte do nosso grande bioma, do nosso meio ambiente, em que todos nós, dependemos dos outros. O mel é um alimento que pode ser considerado como alimento, também ele pode ser considerado como para remédio, para nos ajudar na nossa saúde, no nosso bem-estar. As abelhas jataí também produzem o própolis e a resina, que também podem ser utilizados para o nosso bem-estar, como sendo remédio à população. E também nós podemos utilizar como um meio econômico. As famílias que possuem uma baixa renda podem se utilizar do mel para aumentar a sua renda familiar. E também, em meio a isso, conservar a nossa biodiversidade. Os primeiros passos do projeto, os alunos fizeram as pesquisas, produziram cartazes, eles fizeram apresentações para várias turmas do colégio, tanto os alunos das séries do ensino fundamental dos anos iniciais, que é considerado municipal na escola Mário Bétega, também para o fundamental dos anos finais, e também aos colegas do ensino médio. Quem desenvolveu esse projeto foi a nossa turma do segundo ano do ensino médio. Eles fizeram a apresentação através de cartazes, também utilizaram vídeos para fazer essas apresentações. A apresentação ela foi bastante proveitosa, os alunos ficaram bastante interessados, houve a participação coletiva nos diálogos, em relatos que eles também possuíam em suas casas algumas abelhas. Aí vem as abelhas com ferrão em algumas famílias e outras sem ferrão. A foto da turma em que eles estavam fazendo a apresentação, primeiramente, a primeira foto é da turma do segundo ano do ensino médio, as outras fotos são apresentando para os colegas, liberação de enxames. Então, a liberação dos enxames, elas são
na maior parte do tempo, em clima quente. Até agora, na nossa escola, não foi conseguido capturar as abelhas sem ferrão, as jataí. Mas foram feitas as iscas, foram colocadas nas árvores, construção das iscas. Então, foi construído as iscas com garrafas PETs de 2 litros, foi colocado envolto a ela jornal e, por último, um saco preto de lixo, aqueles plásticos, para fazer com que o papel não se decomponha com a chuva, não se estrague. E como que é feito? São cortado primeiramente a parte da boca da garrafa, feito um furinho na sua lateral e inserido esse orifício, que é o local onde se pretende que o enxame entre. Esse projeto, nós tivemos a participação na ENGIE, em que os alunos tiveram a premiação do 3º lugar, juntamente com a empresa ENGIE. Foi feita a apresentação em Saudade do Iguaçu. Pode passar para ver as imagens. Então, nós temos a imagem da montagem onde foi feita a apresentação. É um objetivo de desenvolvimento sustentável mesmo, juntamente com a professora Paula e as 2 alunas que fizeram essa apresentação. Observa-se na mesa que tem as caixinhas que foram construídas para a captura ou seja, a captura é feita pelas iscas dentro das garrafas PET e logo em seguida são transferidas para as caixinhas. Nesse projeto foram produzidos lembrancinhas. Então foi feito um xarope e foi colhido mel de abelha entre os alunos que participaram do projeto das várias turmas. Tem a receita do xarope, que é xarope para expectoração, para tosse, para gripe. Como falei anteriormente, ele é um produto medicinal que ajuda a nossa saúde. Aí os alunos produziram lembrancinhas através de bala de mel para serem distribuídas aos visitantes e eles confeccionaram a imitação dos favos das abelhas, nessa 3ª foto, e confeccionaram também a abelha em tamanho maior e a flor para demonstrar a polinização das flores. Foram feitos com massinha. A foto onde que nós estávamos recebendo o troféu, ou seja, o troféu com certeza, de todos os alunos que fizeram esse projeto ter um ótimo desenvolvimento, uma ótima apresentação entre todos e um despertar para que sejam cuidadas e sejam conquistadas casinhas de abelhas. Cada um pode ter uma em sua casa, ela é inofensiva e ajuda meio ambiente e todas as pessoas também em sua saúde, bem como no geral do nosso bioma, do nosso grande bioma. Na sequência, essa é a parte do nosso projeto que foi apresentado pela ENGIE. Na sequência, nós temos também a apresentação de algumas práticas do cotidiano escolar. Foram desenvolvidas pela professora Claudiane. Boa noite a todos. Então, eu sou a professora Claudiane Frana, trabalho a disciplina de Matemática e Educação Financeira com os alunos, então, do Colégio Estadual do Campo Santa Inês. Como a diretora já acabou de mencionar, aqui está algumas das práticas que eu utilizo no meu dia a dia, que são as metodologias ativas. Dentre elas, eu gosto bastante da rotação por estações de aprendizagem, atividades práticas, mão na massa, fazendo com que o aluno seja o protagonista e o professor apenas um mediador.
uso as tecnologias, o Educatron, os laboratórios, sempre o conteúdo voltado para a realidade do aluno, valorizando o seu conhecimento prévio, e sempre disponível as plataformas que eles utilizam, então, para desenvolver essas atividades, esses conteúdos e os seus aprendizados. Eu vou passar brevemente, porque estou vendo que o tempo está escasso, um pouquinho em algumas das fotos de alguns trabalhos que eu selecionei neste momento para compartilhar com vocês. Então, aqui eu trago maquetes que foram desenvolvidas por eles dentro do conteúdo do Teorema de Tales, utilizando um bambolê do professor de Educação Física. Nós transformamos num material pedagógico aí para estudar círculos, circunferências, ângulos e a utilização de retas. Aqui é uma aula prática ainda do Teorema de Tales, onde eles, na prática, foram medir as sombras, né, com a utilização de sombra à altura da escola, das nossas árvores, e relacionando a própria altura deles com outras construções, então colocando na prática o que eles aprenderam na sala de aula. Aqui é outra aula prática, que uma dúvida sempre dos alunos e um grande questionamento é: prof, da onde vem o pi? Né? Então, eles foram fazer uma aula prática, mão na massa, para descobrir, então, da onde vem o pi, relacionando aí o comprimento e o diâmetro da circunferência em diversos tamanhos. Aí eles conseguem, então, observar aonde sai o valor do pi. Aqui é uma atividade mão na massa que a gente fez, um relógio das raízes para todas as salas de aulas da escola. Então, os alunos têm uma grande dificuldade quanto a esse conteúdo, agora eles estão lá com algumas raízes quadradas, diariamente sendo utilizadas por eles no relógio. Então, às vezes, eles me questionam: prof, que horas são? Eu, não, vamos lá, vamos ver qual é a raiz, e aí ajudo eles até eles irem memorizando essa importância aí do nosso relógio das raízes em cada sala de aula da escola. Aqui é uma aula sobre as pirâmides, então a gente fez toda a confecção delas a princípio, depois eles foram então relacionando os conceitos dentro da atividade mão na massa realizada, daí desde as faces, vértices, arrestas e todas a área, enfim, tudo que a gente estudou dentro do conteúdo. Aqui, então, a gente trabalha muito com atividades interdisciplinar lá na escola. Eu trouxe apenas duas das muitas que a gente fez. Uma delas é o balão de festa junina, que ele é utilizado como octaedro para matemática, e o balão da festa junina para artes. Então, a gente fez esse trabalho interdisciplinar. E o livro do Pequeno Príncipe foi trabalhado com a prof de português. Então, ela trabalhou o filme, a história, o contexto, e eu trabalhei toda a parte matemática que envolve os personagens e o contexto do livro. Aqui é uma atividade de educação financeira, dentro do contexto sustentabilidade e planejamento familiar. Então, a gente foi até a horta, reorganizamos os canteiros, dentro de medidas exatas, formas, proporção, fizemos um estudo ali das variedades de saladas, legumes, chás, temperinhos, voltando à importância de uma horta na propriedade e também para a agricultura familiar, um rendimento para a propriedade, para a família, todo esse contexto foi trabalhado nesse momento. Aqui, alguns dos aplicativos que eles usam. Dentro deles, então, a gente fez na educação financeira o currículo online, que eles mesmos montaram, para cada um deles já ter preparando e indo complementando. Livros das profissões da atualidade, usando o Book Creator e alguns vídeos das principais profissões da atualidade, que a gente sabe que são várias, inclusive dentro da agricultura, hoje se tem várias profissões novas que eles podem explorar. Esse é o última foto, então, é um conteúdo de gráficos, tabelas, dentro da estatística, onde eles apresentaram os seus conhecimentos utilizando seus personagens favoritos. Aqui, no caso, era o Rick e Marty, mas teve a Turma da Mônica, o Chaves, o Pica-Pau e muitos outros.
Aqui, novamente, então, o Matif, que é utilizado nos sextos anos, com a matemática, que é uma plataforma de gamificação, e as outras turmas do ensino fundamental, o sétimo, oitavo e nono, eu utilizo o WordWall, e também jogos maker que nós desenvolvemos, como dominós, jogo da memória, bingo, tudo trabalhando para que a matemática fique mais atrativa, mais divertida, dinâmica e legal, para que eles possam, então, aprender de uma forma mais contextualizada e divertida. Aqui é a nossa foto dos certificados do Matif, que a gente participou de uma Olimpíada. Aqui, então, atividade mão na massa, novamente, a gente construiu o pluviômetro, que inclusive está instalado lá na escola, para que a gente possa estar acompanhando os milímetros de chuvas. Com ele também a gente capta informações de estatísticas, para trabalhar porcentagem de chuvas, gráficos, tabelas, índices pluviométricos da região, da propriedade deles, da casa, relacionando aos níveis de milímetros de chuva das diferentes regiões. Então, dá para fazer um trabalho bem legal com o pluviômetro também, mão na massa, e um trabalho de campo. Aqui também é uma atividade de rotação por estações de aprendizagem, que eu gosto de trabalhar bastante com os celulares deles, onde eles utilizam para fazer pesquisa. Nesse momento aqui, eles estão fazendo a leitura de um QR Code do conteúdo, e aí eles fazem essa rotação por estações de aprendizagem, onde uma estação eles desenvolvem uma atividade com uma metodologia, na outra de outra, e assim eles aprendem o conteúdo de várias formas, ao mesmo tempo vai tirando aquela dificuldade que o aluno tem, muitas vezes, com uma apenas metodologia. Parabéns pelo lindo trabalho e por tanta atividade desenvolvida, né? Nós queremos, então, agora convidar o professor Bonamigo e todas vocês que estiveram aqui para voltar para cá para fazer um breve bate-papo sobre o que foi apresentado e a Escola do Campo. Que bom, Mara, Eliane, Ellen, Thaís, ouvir essas experiências, né, da Escola José de Anchieta. Me chamou muita atenção, Mara, o seu depoimento sobre o histórico da construção da escola, a relação com a comunidade, por ser uma escola de 1958. Então, assim, vamos falar assim, uma história rica, com certeza, de produção, de construção, de interação, né, com a comunidade. E nesse histórico, me chamou a atenção uma relação que também nós estamos fazendo uma pesquisa em todo o Sudoeste, Mara. E você destacou no histórico da escola, nas circunstâncias da existência do público de vocês, dos estudantes, dos membros da comunidade. Porque você falou num processo de esvaziamento do campo, você falou num processo de expropriação, na verdade, da terra. E nós comprovamos pelas nossas pesquisas, pelos dados do IBGE, do IPARDES, de que essa é uma realidade, Mara, que se espalha por todo o Sudoeste. Nós estamos passando por um processo de reconcentração de terra na região e que isso afeta, sem dúvida nenhuma, a quantidade de estudantes e da população nos territórios rurais. E os dois projetos maravilhosos que vocês têm, Mara, com a apresentação da Eliane e da Thaís, que bonito, esse projeto das abelhas sem ferrão. Eu penso, professora Cecília, que está se regionalizando pelas escolas do Sudoeste do Paraná essa atividade tão bonita da preservação dos guardiães, das sementes crioulas, das abelhas sem ferrão, numa forma de garantir as práticas agroecológicas, a sustentabilidade e uma educação completamente diferenciada, né, com aquilo que nós vemos na agricultura familiar, na agricultura convencional, na agricultura capitalista dos grandes produtores. Esse projeto de leitura, essas formas que vocês encontraram para incentivar a leitura, para dinamizar, fazer as atividades dentro da escola, eu penso que é fundamental e fortalecem a forma de ler o mundo, de interpretar o mundo e a forma de intervir nesse mundo que vocês estão localizados, enfim, que nós todos enquanto sociedade. Eu só pensaria, Mara, que vocês têm assim um caminho aberto para trazer esses conteúdos das abelhas sem ferrão, por exemplo, de vocês trazerem essas atividades de sustentabilidade, agroecologia, da polinização, vocês trazerem isso também relacionado com os conteúdos que são trabalhados pelas mais diversas disciplinas.
Então, tem um caminho aberto para que esses conteúdos relacionados aos projetos agroecológicos, que eles também transitem para todas as disciplinas e já façam parte do planejamento coletivo e interdisciplinar de vocês na escola. Então, nós, enquanto Refocar, também estamos organizando, elaborando pelos nossos grupos de pesquisa, nosso grupo de pesquisa com vários grupos de iniciação científica, pequenos roteiros, a Universidade Sem Fronteira, o nosso projeto coordenado pela professora Cecília, fazer pequenos roteiros para que essas atividades agroecológicas de sustentabilidade transversalizem não apenas a atividade da escola, mas que elas sejam incorporadas no currículo. Eu pensaria que daria uma dinâmica de um processo de ensino-aprendizagem muito, mas assim, significativo, contemplando esse processo que vocês já iniciaram. Para dar continuidade, penso que seria algo a ser pensado e algo possível para melhorar ainda mais a construção da modalidade da educação do campo. Então, parabéns, Mara, pela escola, por aquilo que representou todo esse engajamento de vocês nesse último período. E a Escola Santa Inês, Arlete, você ficou, né, apesar, a Manu não conseguiu ouvir, a Claudiane te ajudou, e você tem o domínio da escola, você tem a compreensão da escola, você tem o histórico da escola, e algo me chamou a atenção, porque eu, nessa época, Arlete, eu vivia no Rio Grande do Sul, e nós estávamos nos movimentos sindicais, em movimentos populares, lutando no movimento dos atingidos pelas barragens. E a barragem de Itá, no município de Itá, que faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, teve milhares, centenas de famílias que perderam suas terras e que as suas terras foram alagadas. Então, dessa circunstância social, econômica, desse desenraizamento dessas famílias, lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e vocês terem a escola nesse reassentamento a partir, né, da metade da década de 1990. E o que vocês conseguiram fazer, né, no município de Chopinzinho, 15 quilômetros distante, na comunidade Santa Inês? Vocês incorporaram-se, eu achei bem significativo isso, Arlete e Claudiane, de vocês se articular com a paisagem. A escola se incorporou na paisagem de Chopinzinho, naquela região. Vocês falaram das árvores nativas e também as exóticas, numa forma de fazer com que o ambiente da escola ele se mescla, ele se mistura com essa rica paisagem que as famílias, eu tenho certeza que as famílias construíram na relação com as atividades da escola. E, óbvio, o projeto do horto, do refortalecimento do horto florestal, lá desde o início, né, da escola, da formação da escola. As abelhas sem ferrão, de novo, parabéns. É uma atividade que está se alastrando e vai ser um dos pontos fundamentais da atuação das escolas. Riquíssimas atividades. E, Claudiane, essa criatividade de você, desse projeto do ensino da matemática, eu diria duas coisas. É uma prática criativa, e eu acho que é algo que nos ensina muito, porque nós, como docentes, nós ficamos muitas vezes presos a conteúdos apenas teóricos, apenas, vamos falar assim, uma forma apenas de fala, de explicação dentro da sala. E todas as imagens que você nos mostrou, as crianças, os jovens, enfim, os seus estudantes, todos os conteúdos trabalhados na sala de aula, ganhou a comunidade, ganhou a paisagem desse entorno tão bonito construído por vocês, nas mais diferentes formas. Se não bastasse, vocês vão fazer as maquetes, vocês fizeram a horta, as aulas práticas, a busca dos aplicativos, a gamificação, os jogos, toda essa construção criativa em torno dos conteúdos. E você disse, não, para a matemática tornar-se mais atrativa, para que os estudantes gostem de matemática. Olha que aprendizado. Todos nós temos uma história, de repente, na nossa formação, de pavor da matemática, que eu não sou feito para matemática, eu não nasci para matemática, esses mitos que criaram em torno das nossas mentes, e vocês estão demonstrando a gurizada gostando, querendo, estudando, desenhando,
para todos os conteúdos de matemática. Então, penso que é uma forma criativa de fazer com que a escola tenha uma outra dinâmica, uma escola criativa, uma escola que se abre à paisagem. Olha que bonito isso, tanto lá na escola de José de Anchieta, quanto na Santa Inês e vocês. Uma escola que se abre para a paisagem, se abre para o território, se abre para o campo. E penso que é dessa forma, uma das formas, obviamente, possíveis de se construir uma identidade das escolas do campo. Penso que nós temos a comunidade junto com a escola, os professores planejando coletivamente, trazendo os conteúdos agroecológicos relacionados à sustentabilidade, relacionados às leituras, às formas metodológicas de ensino, trazer isso para o planejamento coletivo de vocês, trazer esses conteúdos relacionados a essas práticas para ser discutido em todas as disciplinas. Então, desde os conteúdos o relato de vocês, professor Arlete, do horto, da horta, do abelha sem ferrão, vocês também, Mara, como não é apenas uma possibilidade que eu vejo de que vocês, pegando esses conteúdos relacionados a essas práticas, trazer para o currículo, trazer para os processos de ensino e de aprendizagem. E aí, mais ainda, com certeza, se estará construindo uma identidade da escola do campo que interessa aos estudantes, que interessa às famílias e que responde às demandas dos tempos contemporâneos. Vocês nos ensinaram hoje. O campo. Não, uma escola que se relaciona com a sociedade, que se relaciona com a comunidade. Mas você, Arlete, com todas essas formas de fazer, eu anotei aqui, vocês vão fazer uma página. Vocês estão montando a página, me desculpa, Mara, do projeto de vocês, né? Vocês vão fazer uma página, vocês já têm uma página alimentada pelos estudantes. Olha que coisa atualizada. O exemplo, a Thaís trazendo o TikTok, quer dizer, os estudantes estão conectados com o mundo. Então, é o campo que se apropria pelo conhecimento, por meio do conhecimento, com o conhecimento, se apropria do mundo e dialoga com esse mundo da forma mais criativa possível. Então, professora Cecília, eu encerro dando os parabéns para essas duas escolas, nessas nossas experiências. São experiências extraordinárias que dão um alento, né, que nós, que somos da educação, acreditarmos sempre cada vez mais na educação e nas práticas disruptivas das escolas. As escolas se superam, as escolas são criativas, os professores são criativos, e assim a aprendizagem dos estudantes terá cada vez mais significativa dentro desses ambientes. A minha opinião, a minha percepção de ouvir tudo isso durante esse tempo é isso. Eu sei que é pouco para expressar isso. As minhas palavras não dão conta daquilo que eu tenho certeza que acontece lá na realidade concreta de vocês. Mas, enfim, parabéns por essas atividades, por essas experiências, porque vocês estão ensinando a nós e à região, ao Estado e ao país aquilo que é possível fazer a partir da escola no campo. Realmente, meu amigo, nós temos muita coisa e toda vez que elas estão falando aqui, eu lembro muito de vocês, né? Quando a gente, às vezes, conversa e diz, professora, mas a gente já faz, né? A gente faz isso, a gente faz aquilo, né? O que falta é a gente enxergar o que a gente faz, né? E essa tentativa nossa aqui da live é um pouco isso, talvez surjam coisas novas, né? Eu também achei bacana essa coisa de ter essa página. Por exemplo, nós podíamos ter uma página de abelha sem ferrão com todas as escolas, que os próprios alunos poderiam alimentar, né? Porque agora nós estamos fazendo o trabalho com as multianos, todas as multianos estão trabalhando com abelha sem ferrão, e a gente acabou descobrindo que vocês também, e que tem várias escolas que fazem. Então, eu acho que é isso que vai fazendo o que a gente chama no projeto da Refocar, que é rearticular as escolas, né? Para que uma escola saiba que a outra existe e o que acontece na outra. Eu penso que a gente vai conseguir ampliar e recriar as nossas formas de encontro e de trocas com todo esse crescimento do espaço virtual, né, que não temos como fugir. E o que é mais bacana, como o amigo disse, que vocês trouxeram, as crianças, os adolescentes, interagindo entre eles, aproveitando esse espaço virtual, né? Porque aí eles integram isso com sentido, como é que eu digo, de aprendizagem, de conhecimento, não só de lazer, né, ou de
folga, né? Mas o virtual como uma parte mesmo importante da vida deles, né? Como uma ferramenta importante. Eu agradeço muito a Escola Santa Inês, a Escola José de Anchieta com a Mara, a Arlete, a Claudiane, as meninas que não puderam ficar aqui, né? E olha, nós estamos contando com vocês na continuidade desse projeto, desse processo. E ao professor Bonamigo pelo apoio, né, pela força de sempre estar aqui nos ouvindo e nos ajudando a sistematizar. A palavra também fica aberta, desculpa. A palavra fica aberta para as escolas, eu já estava dizendo boa noite. Não sei se a Mara, a Arlete e a Claudiane quer dizer uma palavra, fique à vontade. Eu quero agradecer ao professor Bonamigo também e à professora Claudiane pela participação, pela coletividade que nós estamos. Mara, muito obrigada também. A professora Cecília em especial. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Eu também, né, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, compartilhando esses momentos, né, ouvir as palavras do professor Bonamigo agora também. Acredito, assim, que nos dá, né, mais motivos para a gente, apesar de que a gente, assim, tem algumas definições aqui na nossa profissão de encerramento, já contribuímos bastante, mas a gente vai deixando um legado aqui na nossa escola. Nós temos profissionais que com certeza vão dar continuidade a esse trabalho, que eu acredito que isso que é importante, né? A gente está aqui de passagem, vamos dizer assim, não é um trabalho que vai se findar, e temos que acreditar que nós temos mais profissionais aí que vão dar continuidade a esse trabalho muito bom. Então, só agradecer mesmo a oportunidade que a gente teve de estar aí junto com esse grupo, a experiência de ter participado em 2022 com esse grupo da Refocar foi maravilhosa. Eu estou encerrando a minha profissão nesse momento. Eu acredito que encerro realmente assim com chave de ouro mesmo. Foi assim uma experiência maravilhosa para mim ter lutado muito mesmo, assim, por tudo pela nossa escola, porque a nossa escola é uma escola muito antiga e que passou, né, por um processo, uma escola assim muito significativa, uma escola muito grande e que teve esse esvaziamento, e que a gente tem conseguido manter ela viva, né? Então, assim, eu tenho orgulho do que a gente fez por todo esse tempo para manter ela viva. Então, assim, eu saio de cabeça erguida por ter batalhado, e espero que as pessoas que vão ficar lá tenham realmente essa garra e continuem lutando, porque nós precisamos que as nossas escolas do campo se mantenham vivas. Isso mesmo, Mara. Bonamigo quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. É um privilégio poder ter uma experiência tão rica. E, Mara, você vai fazer falta para a escola, mas os seus aprendizados, eles permanecerão. E eu tenho certeza que essa construção na escola será prosseguida, né, pelos próximos que virão. É isso aí, Cília. Pode. Isso mesmo, Mara. Pode, porque você fez muito, como você disse já. A gente aprendeu muito com você, inclusive nós, né? E lembrando que a gente tem até uma dissertação escrita com a participação de vocês, então acho isso tudo muito importante, né? Vocês contribuíram muito. E, Arlete, vamos nos conhecendo melhor, né? Vamos conhecer o parque de vocês lá, né? O horto, e vamos nos integrando. Muito obrigada, boa noite e até o nosso próximo encontro.